Olá pessoal do Eu Vou Passar, continuando o nosso curso gratuito para Enem, com resolução de questões, lembrando que esse curso é em parceria com o Direto ao Ponto e o curso completo para Enem, com todas as disciplinas, todas as dicas e aulas completas, questões comentadas, vocês encontram no toenemai.com.br. Vamos continuar. Questão 121, de domingo. Outro sim, o quê? O que é? O que? O que? Veja só, no texto, caneta, no texto há uma discussão sobre o uso de algumas palavras na língua portuguesa. Esse uso promove o, vamos botar para o texto, de domingo. Outro sim, o quê? O que o quê? O que você disse? Outro sim é. O que é que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Ônus também. Desiderato, resquício. Resquício é de domingo. Não. Segunda, no máximo terça, mas outro sim, francamente. Qual é o problema? Retiro outro sim. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove o. Você não precisa, no caso dessa questão, entender a origem da palavra, qual é a função da palavra. Está se falando que existe certo tipo de vocabulário que se usa mais frequentemente e menos frequentemente, certo? Vamos lá. Então, esse uso dessas palavras promove marcação temporal. As palavras que estão em evidência, que no caso, ônus, desiderato, resquício, está fazendo marcação temporal em que momento? Não. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos mais formais. Todas elas são empregadas em contextos formais. Letra C. Caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais. Onde é que tem palavras regionais aqui? Não, né? Distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significado pouco conhecidos. Distanciamento, eliminando aqui a letra C, tá? Distanciamento entre os interlocutores em qual momento? Porque se você perceber, um fala uma palavra, outro fala outra, um fala uma palavra, outro fala outra. Então, não existe esse distanciamento, eles entendem o que estão dizendo, só que estão dizendo, eu uso muito mais frequentemente, quando ele diz, não é de segunda, é de terça, talvez, mas de domingo, esse jogo é tipo, eu uso mais, eu uso menos, ocasiões especiais, quase sempre, entendeu? Provocado pelo emprego de palavras com significado pouco conhecidos, não são palavras com significado pouco conhecidos, mas palavras pouco utilizadas, normalmente utiliza um vocabulário mais simples, certo? Inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas, não são palavras desconhecidas, são pouco conhecidas, por parte de um dos interlocutores do diálogo. Não são palavras desconhecidas, ele conhece, só que ele usa com frequência maior que a outra. Então, não. Resposta certa, letra D. Dá para perceber que existe um certo tipo de brincadeira quando há a leitura do diálogo. Resposta certa, letra B. Próximo, questão 122, receita, mais um gênero textual diferente. Teve o diário, teve o poema, a propaganda, agora a gente está falando aqui de receita. Vamos lá. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Todo texto tem o objetivo de informar. Todo texto vai te trazer conteúdo. Lembrem-se disso. Okay? Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois, vamos lá, eu estou falando de receita, mas vamos ver o conteúdo dessa receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonhos e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se a luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Saramago. Vamos lá. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se de acordo com o propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois introduz procedimento prescritivo na composição do poema. Qual é o gênero que ele está falando aqui?
é uma receita. Mas se você perceber, a poesia, olha os poemas possíveis. Então, há aí sim uma convergência, uma combinação de gêneros. Quando a gente fala de gêneros e tipos textuais, a gente sabe que eles raramente são únicos. Por exemplo, um texto descritivo, um texto narrativo. Um texto narrativo, ele tem traços de descrição, porque você está narrando um fato. Então, há detalhes que você quer contar. Então, há descrição enquanto você narra. Então, os textos conversam, eles podem se combinar para se ajudar quando você pensa no propósito comunicativo. Nesse caso aqui, eu estou falando de receita. E há elementos de receita aí. Ó. Tome-se um poeta não cansado, 3 gotas de tristeza, quando a massa já ferve e se retorce, uma pitada de morte que se reforce. Então, quando você percebe que há convergência, à poesia, ao sentimentalismo, e há, sim, a estrutura do gênero receita, com elementos que falam sobre receita. Então, introduz procedimentos prescritivos na composição de um poema. É um poema, mas existe ali o modo de fazer como se fosse uma receita. E eu odeio quando a resposta certa é logo a letra A, mas vamos para a letra B. Explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita. Não está explícita. Tem elementos que você percebe que mostra que é uma receita, o título do poema é receitas, mas não está tão explícito assim. Tá? Até porque a linguagem literária trabalha bem o poema para que isso não aconteça, não fique tão explícito. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Elementos temáticos presentes numa receita? Não. Talvez estruturas, mas não elementos temáticos. Apresenta muito cuidado com esse trato da linguagem, tá? A forma como ele se expressa, como ele diz as coisas. Então, não. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Certo, mas ele está falando, ó, os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Este texto constitui uma mescla de gêneros. Aí você vai me dizer, apresenta organização e estrutura típica de um poema? Só isso? Não. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema. A linguagem figurada, claro que não. A linguagem, os traços linguísticos, de certa forma, que ele traz é do gênero receita também. Então, não. Resposta certa, letra A. Questão 123, a gente está falando de uma outra forma de expressão, que é o teatro. Ó, a principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de, observe a imagem, sim, na prova ela estava assim, ruinzinha mesmo, e você percebe que existe ali traços de teatro, existe a interpretação, existe o público aqui, os atores aqui, elementos de ambientação, de cena, certo? Vamos lá. A principal razão pela qual se infere, se entende que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua, então pare e pensa, um teatro literalmente dentro do teatro, né, um local, e um teatro de rua. O que caracteriza ele como teatro de rua? O que faz você entender que é teatro de rua aí? Dispensar o edifício teatral para a sua realização. Bora para a próxima. Utilizar figurinos com adereços cômicos. Não necessariamente uma peça teatral vai ter que ser adereços cômicos. Eu posso estar falando de drama também. Então, não. Empregar elementos circenses na atuação. Por que circense? Porque tem a sombrinha ou talvez um palhaço? Não. Excluir o uso de cenário na ambientação. Tem cenário, ó, tem uma escada aqui, o cara tá em cima de alguma coisa aqui, e tem outra coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui. Então, excluir cenário? Não. Negar o uso de iluminação artificial. Em qual momento se negou o uso de iluminação artificial aí? Não, né? Letra A. Dispensar o edifício teatral para... Ficou bem óbvio essa. Eu tô falando de teatro de rua. O que caracteriza o teatro de rua? Dispensar o edifício teatral, né, para sua realização. Letra A. Ok? Eu espero que tenha sido fácil essas 3 questões. Mais uma vez, levamos menos de 10 minutos para resolver todas elas. Para tirar um pouco aquele peso de, ai, que horror, as questões são longas, é muito texto, difícil de entender. São mais simples, sim, quando você tenta levar aquilo num bom humor, tenta interpretar. Eu estou trazendo para vocês. Eu, como concurseira, quando eu fiz na minha época de vestibular, isso me ajudava muito a interagir, a deixar aquilo um pouco mais leve, porque eu sei que é pesado, eu sei que é difícil,
Mas o objetivo da gente com as dicas é te ajudar a se sair melhor na prova. E se você quiser o nosso curso completo, você vai ter que ir lá no toenemai.com.br. Esse é um curso em parceria com o Direto ao Ponto e eu vou passar. Até a próxima aula.